Bom dia, pessoal. Vamos lá. Tudo bem? Estou aqui, voltando. Bom dia, bom dia. Estamos começando aqui a transmissão no canal Conexões e Crenças. Um pouquinho de atraso aqui, porque teve um probleminha técnico da internet, mas parece que tudo voltou ao normal. Então, a gente, a gente pode dar sequência aqui, né? Então, retomando, eu sou Marcelo Murim, do canal Conexões e Crenças, um canal que a gente fala sobre espiritualidade, sobre temas relacionados aí à Bíblia, cristã, né? A gente fala também sobre livro dos espíritos, a gente fala sobre física quântica, temas relacionados aí, na verdade, do meu ponto de vista, que tem essa correlação, né? Então, todas as segundas e quartas, às 9 da manhã, a gente faz a transmissão aqui com a leitura da Bíblia Peshita, e na sexta-feira, às 9 da manhã, a gente faz a transmissão com a leitura do Livro dos Espíritos. Esses vídeos a gente sobe no YouTube, nosso canal do YouTube, que é o conexões.crenças, e a gente depois faz alguns cortes e sobe alguns outros vídeos mais curtos, vídeos mais informativos, né, rápidos. A gente coloca no nosso canal do Instagram. Então, nos sigam lá, nos prestigiem. No YouTube, dê o seu joinha, clique no sininho para ser avisado quando tiver outros vídeos, postagens novas. Compartilhem com as pessoas com as quais vocês acreditam que têm interesse no tema, né? E venha fazer parte dessa comunidade você também, né? A gente está começando a criar grupos de estudo, nós vamos trazer, a ideia é fazer lives com pessoas, trazer gente, convidados. Vocês podem sugerir aí temas, convidados, será muito bem-vindo. A gente vai organizando aqui no canal, tá bom? Quero agradecer também e recomendar para todos a equipe da Clima Digital, que é o pessoal que é nosso parceiro, né, que nos dá suporte aqui, que faz toda a parte técnica. Então, quem trabalha com nosso blog, nossa landing page, com nosso site, que ajuda a gente na roteirização, na definição dos temas que a gente vai trazer nos vídeos, enfim. Siga também o pessoal da Clima Digital lá no Instagram, @Clima Digital, ou no site deles, climadigital.com.br, ok? Então, isto posto, vamos lá, dar sequência à nossa leitura, né? Começar aqui a nossa leitura. Na semana passada, a gente leu até a pergunta de número 28 do Livro dos Espíritos, né? Acho que isso já está aqui avançando. E agora a gente vai continuar a partir da pergunta número 29, ok? A gente está no livro 1, capítulo 2, né? Pergunta número 29 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Essa parte aqui fala sobre propriedades da matéria. Então a pergunta número 29 qual é? A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta: da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Aí tem aqui aquele comentário do Kardec. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há nem acima, nem abaixo. Enfim, isso aqui é um indício forte, né, da física quântica, né, dos multiversos, né, dos universos paralelos, né, em que a gente conhece a matéria na nossa ponderabilidade, né, mas já foi falado aqui nas perguntas anteriores sobre o fluido cósmico universal. Isso é matéria, uma matéria quente insinciada, que a gente não consegue ver, a gente não consegue sentir, não consegue perceber. Os nossos sentidos da carne, da matéria, não conseguem compreender essa matéria, né? Mas ela existe, né? Porque a gente não entende que ela não existe, né? Então, nessas esferas, não existe acima e abaixo, não existe densidade, não existe gravidade, né? Então, são percepções diferentes. Então, isso daqui, para mim, é uma forte conexão com a física quântica. Eu vou até anotar isso aqui. Depois eu faço umas anotações onde eu entendo que tem a correlação com a pergunta 29.
Então, ação com a física quântica. Ação com a física quântica. Depois eu vou anotá-la, tá bom? Pode comentário aí, o que vocês acham? Vocês acham que tem a ver ou não? Ou é viagem minha? Pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Resposta: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Ou seja, a matéria primitiva dá origem, sustenta tudo o resto. 31. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Resposta: são modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. 32. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e mesma substância primitiva? Resposta: sim, sem dúvida. E que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a percebê-los. Ou seja, ela se manifesta através das percepções. Né? Aí tem o comentário do Kardec aqui. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro acha ruim. Alguns veem azul, o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. Interessante isso, né? Porque, de novo, são os nossos filtros que definem a nossa percepção. Independente se você é da mesma espécie, da mesma raça, ou da mesma cultura, teve as mesmas, foi impactado pelas mesmas experiências, você tem as suas próprias experiências, as suas próprias sensações. Então, é interessante ter essa visão, né? Que somos todos distintos. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações, de adquirir todas as propriedades? Resposta: sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Bom, tem aqui uma nota do editor aqui, né? Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias, visto que não há senão um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não são senão modificações desse elemento, resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplica a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode se produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Interessante isso, né? Uma transformação análoga pode ser produzida pela ação magnética dirigida pela vontade. Ou seja, ele está dizendo aqui que a nossa vontade pode ter uma ação magnética sobre qualquer matéria, né? E aí tem um comentário aqui de Kardec na pergunta. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de uma substância primitiva. Dada a impossibilidade, até o presente, a que estamos submetidos de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Certo? Aí ele continua a resposta dos espíritos aqui. Essa teoria... Não, na verdade é uma outra pergunta, dentro da mesma pergunta. Uma subpergunta dentro da 33. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais,
a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Resposta: essa opinião é exata. É preciso ajuntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Resposta: sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é, para vós, apreciável. Subpergunta aqui, da 34. Essa forma é constante ou variável? Resposta: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais moléculas está ainda distante da molécula elementar. Quer dizer, a molécula elementar ela é constante, né? Ela vai se tornando variável de acordo com as combinações, né? Então a gente não consegue perceber ainda a primitiva. Tudo o que varia da primitiva são consequências, são aglomerações, são junções, né? Então isso, normalmente quando você junta A com B, ele torna-se variável, né? Porque você pode ter um A com B, um A com B com C, um A com C, o A menos A e mais B, menos A mais A e menos B. Então tudo isso são variações, né? Então vocês percebem que existe ciência aqui na doutrina espírita, né? Por isso que a gente fala que a doutrina espírita é ciência. E é muito interessante quando isso aqui é livro dos espíritos, né, gente? Quando isso foi organizado por Kardec em 1857 foi publicado, né? Então, ciência não tinha o avanço que ela tem hoje que nós sabemos, né? Se a gente pegar livros de André Luiz, por exemplo, psicografado pelo Chico, tem livros que são tratados científicos, né? Que é impressionante como é que em 1940 e 50, onde a ciência não tinha resposta para várias coisas, aquilo foi escrito com uma precisão de detalhe, coisas que foram comprovadas depois, no futuro, né? Então, realmente, tem muita ciência aqui nesse material. Aí a gente vai para o último pedacinho aqui do capítulo 2, que ele fala sobre o espaço universal. Pergunta 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Suponho limitado. Que haveria além? Ele está falando, é infinito. Se suponha que seja limitado. O que haveria além? Isto te confunde a razão, bem eu sei. Todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. Ou seja, a gente não tem essa capacidade de compreensão. Aí vem o comentário de Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim, passo a passo, até o infinito. Porque se alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Enfim, por mais que não tenha nada, tem alguma coisa. Do nada. Pergunta 36. É muito complexo, né? Esse nível de profundidade de pensamento, né? A gente realmente não tem capacidade de compreensão disso. Capítulo 36. Pergunta. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Resposta: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Enfim, nós estamos mergulhados num mar, né? Num mar, só que não de água, mas de fluido cósmico universal, né? Que gera toda a matéria que a gente conhece, e aquela que a gente não conhece também, dependendo da sua frequência vibracional, da sua densidade. Beleza? Então vamos lá. A gente está entrando agora no capítulo 3. No capítulo 3 ele vai falar da criação.
Então tem várias, 6 partes aqui, tá? A gente começa com a formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então, esse é um parágrafozinho que ele coloca aqui antes da pergunta número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Resposta: sem dúvida que ele não pôde fazer-se por si mesmo. E se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Aí tem um comentário de Kardec. A razão nos diz que o universo não pôde se ter feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, por lógica, né, se o universo existisse desde a existência de Deus, não foi criado por Deus, ele já existia. Então, se ele não ocorreu por si mesmo, não foi pelo acaso, alguém o criou. Então, quem que o criou? Deus, né? Então, Deus que fez, é o responsável pela criação do universo. 38. Como Deus criou o universo? Resposta: por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade toda poderosa que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse que a luz seja, e a luz foi. Então, isso é uma frase do livro de Gênesis que a gente leu, inclusive, recentemente aqui no canal. Né? Tá lá, você pode procurar o livro do canal. Inclusive, a gente vai lançar em breve aqui um e-book. Vocês vão lá no YouTube, lá no Instagram, vocês vão ver link para baixarem um e-book que fala sobre um resuminho da Gênesis. Então, sua vontade, né? Bastou a vontade de Deus e se criou. E se cria e criou. Pergunta 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Resposta: tudo o que se pode dizer, podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Então, lembra que a gente falou já que a gente tem o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, e dela se produz todas as demais, através de condensação, né, de frequência. E é daí que se produz os mundos. 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Resposta: isso é exato. Mas o que é absurdo é crer-se em sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente se lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Então, os corpos... Na verdade, aqui é física quântica de novo, né? Vou marcar aqui, 40. Isso aqui é física quântica. A gente fala do entrelaçamento quântico, né? Na hora que você tem uma correlação de moléculas entre o corpos, né? Eles estão conectados para sempre. Então, tudo aquilo que se faz em um acaba tendo consequência no outro. Então, a influência dos corpos nos fenômenos. Pergunta 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Resposta: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, do mesmo jeito que acontece com o ser vivo, né, que desencarna e aquela matéria fica ali em decomposição e ela volta a fazer parte do ambiente, independente da forma com que ela tenha sido despojada, né, acontece isso com os mundos também. Eles deixam de existir, se dissolvem, se soltam, se desprendem e aquelas moléculas vão formar outras matérias, outras condensações, outros agrupamentos, outros aglomerados. Né? Isso vai criando mundos e etc. De novo, né? Ciência. 42. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Resposta: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Mesmo os espíritos que estão se comunicando aqui com os médiuns na formação do conteúdo do Livro dos Espíritos não têm essa compreensão.
são informações muito avançadas, né? A gente não tem possibilidade ainda de ter esse conhecimento. Mas pensa, o planeta Terra, os estudos dizem que tem 4,5 bilhões de anos, né, na formação do planeta. Por aí a gente consegue ter uma noção aí. Pergunta número 43. Aí a gente está entrando num outro tópico, que é a formação dos seres vivos. Na 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Resposta. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. E a partir do momento que o globo foi entrando, saindo do caos, né, entrando em harmonia, né, foi dando a possibilidade do surgimento de seres vivos. Seres vivos que eram possíveis de existir naquele momento da formação do planeta. 44. De onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? Uma pergunta importante. Resposta. A Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Interessante essa comparação da semente, né? A semente, ela fica ali, inerte, até que haja um ambiente propício para que ela se desenvolva, né? Então, a semente por si só, ela fica ali, né? Ela pode apodrecer se ela não for cuidada, né? Ela pode ficar ali por séculos, né? Às vezes uma semente fossilizada fica ali por séculos, né? Mas na hora que ela encontra um ambiente favorável, né? Eu estou fazendo até uma experiência com meu filho aqui. A gente ganhou umas sementinhas, a gente plantou e uma semana depois já está nascendo ali broto. É um pouco isso aqui, né? Então, os elementos já estavam no planeta. Quando o ambiente se tornou propício para que esses elementos tomassem vida, né? Isso aconteceu. E aí eles foram se juntando, esses germes, essas moléculas foram se unindo para criar os seres. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta. Eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço, entre os espíritos, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Ou seja, eles já existiam pelo universo, né? no fluido cósmico, ou até em outros planetas. Aí aqui tem uma explicação no texto do Kardec. Né? Ele fala: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma dada temperatura e num meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade que aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação de seres vivos partindo do caos pela força da própria natureza diminui alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso, ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então, é engraçado, né? Ele falou aqui exatamente o comentário que eu estava fazendo antes de ler. A gente não consegue compreender tudo, porque a gente não tem a capacidade dessa compreensão. Mas tudo está aí. Seu tempo iremos compreender.
Pergunta número 46. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Resposta: sim, mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir. A fermentação pútrida necessária à sua existência é um pequeno mundo que dormita e que se cria. Então, tudo se manifesta de acordo com o ambiente propício, né? Então, quando um ser vivo perde a força vital, né, morre ou desencarna, enfim, tem ali sob ele germes e só esperando esse momento, né, para ir lá e devorar aquela matéria. Enquanto há vida ali, eles não conseguem atacar, mas desde que haja deficiência, eles vão lá e atacam e acabam perecendo aquele corpo que eles estão. Então, capítulo não. Pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Resposta: sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Exato. O homem veio da terra, né? Porque os germes já estavam aí. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a terra? Resposta: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Estava dizendo aqui que os nossos cálculos são suposições, né? São quimeras, né? Quimeras são ideias, né? São suposições. 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? Resposta: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, a gente não, de novo, né? A gente não consegue entender Deus, né? E tudo aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento, para a criação dos seres, elas está posto já. E a gente vai absorvendo aquilo de acordo com a localidade, né? Com os fatores externos também. Aí vamos lá. Povoamento da Terra. Adão. Pergunta número 50. A espécie humana começou por um só homem? Ele vai questionar Adão, né? A resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Pergunta 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Resposta: mais ou menos na que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, o planeta tem 4,5 bilhões de anos. E Adão viveu 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, 6.000 anos atrás. Será que ele foi o primeiro? Em 4,5 bilhões de anos. Aqui tem o comentário de Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos que em épocas diversas perturbaram a superfície do globo, e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos. Se o homem não estivesse sobre a terra, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, aqui é um tema polêmico, né? Porque muitos dizem que Adão não foi uma pessoa, Adão foi uma raça, né? Foi um povo que se estabeleceu num determinado ponto do planeta depois de um processo evolutivo, né? Claro que tudo depende do ambiente externo na criação, no desenvolvimento de um povo, de uma raça, né? Mas
seria lógico pensar que pudesse existir algum outro povo, alguma outra raça antes, né? Se existia possibilidade de vida no planeta, vida inteligente ou alguma manifestação de vida. Então é importante a gente ter esse raciocínio, isso que a doutrina espírita traz muito para nós, né? A lógica, o raciocínio, as coisas precisam fazer sentido, né? Por mais que a gente não tenha compreensão, precisa fazer sentido, porque as leis da natureza, as leis de Deus, elas são imutáveis. Jesus, inclusive, quando veio, falou: eu não vim mudar a lei, né? Eu vim viver a lei. Então, precisa ter lógica, precisa fazer sentido. Pelo menos é assim que eu penso. E sei que muitos pensam assim, pensam como eu também. Vamos lá. Agora a gente vai entrar numa outra parte que chama diversidade das raças humanas. Pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Resposta: do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe, que, educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto ao moral. 53. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Resposta: sim, e em épocas diversas, e isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois os homens, em se dispersando sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Pergunta aqui dentro da 53. Essas diferenças constituem espécies distintas? Resposta: certamente que não, todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras literalmente. Não puxão de orelha aqui. A gente não deve tomar as palavras, quer dizer, não é porque a gente não descende dos mesmos povos, né, das mesmas raças ali, não significa que não somos irmãos. Somos irmãos em Deus, né? A gente somos animados pelo Espírito, a gente vai, enfim, né? A gente vai se desenvolver para se aproximar a Deus, né? Então, nós somos irmãos em Deus. Por isso que uma das coisas que Jesus falou: amai-vos uns aos outros, né? Porque somos todos filhos do mesmo Pai. Mas as raças são distintas, porque os homens foram se espalhando ao redor do globo e foram sofrendo influência do clima, da alimentação, enfim, influências externas que vão moldando, né, a formação, que vão moldando a nossa biologia até, né, do ser humano. Mas isso não significa que não somos da mesma espécie, somos sapiens, né? Homens que pensam, sabem que pensam. Nem todos, né? Mas a maioria sim. Vamos lá, agora a gente vai para uma parte que chama pluralidade dos mundos. Pluralidade dos mundos. Pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Aí, ó. A gente acha que está sozinho no mundo, sozinho no universo. Resposta: sim. Pergunta, vou repetir. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. E o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Comentário de Kardec aqui. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência.
Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, tá aqui, né? Tá explicado, tá dito, né? Tá dizido, como diria meu filho, que os mundos todos são habitados. Sim? Então, claro que os seres que habitam os mundos são seres distintos, né? Porque os planetas têm constituições diversas. Então, por exemplo, não tem o oxigênio que tem em abundância aqui na Terra e em outro planeta. Então, o ser que vive lá, ele não tem a necessidade do oxigênio, ele vai viver de outra forma. Então, tem um outro tipo de matéria que a gente muitas vezes não vê. Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Resposta: não. Eles não se assemelham de modo algum. Não. Cada um tem uma constituição física, né? É um aglomerado de moléculas, né? Gases, rochas, enfim. E aí os seres que habitam nesses lugares têm uma constituição diferente. Tratam e lidam com a matéria de forma diferente. 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á, tem organização diferente os seres que os habitam? Claro, né? Resposta: sem dúvida. Como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Tão básico, né? Tão básico. No nosso planeta mesmo, tem seres que vivem dentro da água, tem seres que vivem no ar. E tem seres que a gente não vê. Eles são tão pequenos que o nosso olho não consegue ver. Você precisa de um microscópio, né? Vide os ácaros, por exemplo, né? Então, a gente não consegue ver o nosso olho, mas eles existem. Se você botar no microscópio, ele está lá. Isso se dá em qualquer lugar. De novo, né, gente? Vamos buscar lógica. 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor. Uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela, de novo. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Resposta. Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol? E não considerais em nada a eletricidade que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres que sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Tem aqui uma explicação do caderno. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos, que contêm sem dúvida elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? O que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias para os seus habitantes. Então, é interessante, né? E aqui ele está explicando efetivamente aquilo que eu falei. E isso foi escrito lá na metade do século XIX, onde a ciência não era tão avançada, né? Então, mais uma vez, né, gente? A gente precisa ter essa compreensão, essa abertura de compreensão. Saber que nem tudo é como a gente conhece. Tem outras possibilidades também. Eu vou terminar de ler esse capítulo. Tem 2 páginas e meia aqui. Aqui na pergunta 59, que ela é um pouco longa. Mas eu vou terminar, porque se a gente encerra esse capítulo, a gente está com 40 minutos. Acho que mais uns 5 minutinhos a gente conclui aqui esse capítulo.
Então vamos lá. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. É a pergunta 59 aqui. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma uma opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão como única fonte da humanidade não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e todavia a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existiria. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar ao contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, é um fato também constante como aquele do movimento da Terra, e que a teologia não pode se recusar a admitir, prova evidente do erro em que podem cair os que se atêm à letra das expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada na Gênesis, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza. Em alguns milhões de anos, Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não, evidentemente. Seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nisso com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para outro, se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana. Então se reconhecerá que, sob esse ponto, como sobre os outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de saber se o cataclismo geológico é o mesmo que a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite mais confundi-los, e do momento em que se encontrem os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado
ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis, e seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que o é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, de 1.650 anos depois, toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família. Disso resulta que o povoamento da Terra data de Noé, quer dizer, dos 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta com a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que do 24º ao 18º século, quer dizer, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Assim, são evidências, né, gente? São evidências científicas, né? De novo, vamos trazer a lógica, né? De que tudo que o texto bíblico é uma alegoria, são metáforas, né? Assim como Jesus ensinou através de metáforas. A diversidade das raças vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações nos caracteres físicos, mas se conhece até onde podem chegar as influências dessas causas. E o exame fisiológico prova que há, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz. Apenas cria variedades. Ora, para que houvesse cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. E como explicar sua existência dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo? Como se admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se transformaram a ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, que as origens são diversas, e vivendo há 6.000 anos, Adão tenha povoado uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial confundida com um cataclismo geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular, ao estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Então, bem bacana essa pergunta 59 aqui, que é um texto bem mais longo, né? Mas ela traz essa explicação mais lógica aí, né? Do que já foi comprovado pela ciência e aquilo que se lê nos textos bíblicos, né? Há que se ter essa compreensão, ok? Bom, gente, eu não vou me alongar mais. Encerramos aqui, fomos até a pergunta 59, né? Na próxima semana a gente entra no capítulo 4, que fala do princípio vital, ok? Então, eu agradeço a presença de todos aí, acompanhando, prestigiando. De novo, sigam o canal lá no YouTube, Conexões.crenças, nos sigam na página do Instagram, Conexões.crenças. Dê o seu joinha aí no vídeo, se vocês estão curtindo. Compartilhem, multipliquem. Marque o sininho aí, para ser avisado quando tiver vídeos novos. E vamos se juntar a essa comunidade aqui do canal Conexões e Crenças, buscando autoconhecimento, aprendizado, falando de espiritualidade, ok?
Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana, um grande abraço. Segunda-feira tamo junto de novo. Valeu. Ah, e sigam lá a Clima Digital. Um abraço, valeu.